Bom, o que é uma transformação adiabática? A transformação adiabática ocorre quando um gás se expande ou sofre compressão com velocidade rápida o suficiente para que as trocas de calor entre ele e suas vizinhanças sejam desprezíveis. Durante a transformação adiabática, os gases podem sofrer variações de temperatura, por exemplo, ao apertarmos um spray aerosol, o gás que está confinado em alta pressão é expelido em alta velocidade. Sua temperatura, então, cai bastante em virtude da enorme queda de pressão que sofre o gás dentro do seu recipiente. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, também conhecida como conservação da energia, podemos dizer que, para qualquer sistema físico, o calor vai ser igual à variação de energia interna mais o trabalho termodinâmico. Na transformação adiabática, não há troca de calor. Dessa forma, a primeira lei da termodinâmica indica que toda variação de energia interna do gás durante um processo adiabático deve ser igual ao trabalho realizado pelo ou sobre o gás. No caso do aerosol, como o gás sofre uma expansão e empurra as moléculas do ar atmosférico à sua volta, ele mesmo consome parte da sua energia interna realizando o trabalho. Nos processos adiabáticos, as únicas trocas de calor e de energia possíveis entre um sistema e suas vizinhanças ocorrem por meio das realizações de trabalho. As compressões e expansões adiabáticas são comuns em motores de combustão interna, como motores movidos a gasolina, por exemplo, os quais funcionam a partir do ciclo de Otto. Esse ciclo é composto basicamente por 4 etapas, onde são elas a admissão isobárica, compressão adiabática, expansão adiabática e expansão isobárica. A admissão isobárica há um grande aumento no volume do gás sob pressão constante. Já a compressão adiabática há um grande aumento na pressão do gás e uma diminuição de seu volume sem que haja trocas de calor. A expansão adiabática há um grande aumento no volume do gás e uma diminuição da pressão sem que haja troca de calor. E, por último, a expansão isobárica há um aumento no volume do gás sob pressões constantes. Portanto, a compressão adiabática ocorre quando um gás sofre uma diminuição em seu volume e, consequentemente, um aumento em sua pressão, sem que se realizem trocas de calor com suas vizinhanças. Já a expansão adiabática, por sua vez, é caracterizada por um aumento repentino no volume do gás e uma grande queda de sua pressão. Dessa forma, a temperatura do gás tende a cair rapidamente, mesmo sem haver trocas de calor entre o gás e o meio. Agora, falando um pouco sobre pressão e volume, é possível relacionar a pressão e o volume de um gás durante as transformações diabáticas por meio da seguinte equação, onde aparece para vocês aí na tela. PI significando a pressão inicial, PF representando a pressão final, VI é o volume inicial e VF o volume final. E Y é o coeficiente de expansão adiabática. Na equação ao lado, vocês podem ver que Y representa o coeficiente de expansão adiabática, que é uma grandeza adimensional, definida pela razão entre o calor específico molar, a pressão constante, que é o Cp, e o volume constante, que é o Cv. Além disso, para gases ideais monoatômicos, o coeficiente Y tem valor igual a 5/3. Já para gases ideais diatômicos, seu valor é de 7/5. A relação entre o calor específico de pressão constante e volume constante é chamada de Mayer. Vocês podem observar pela relação que está apresentada aí na caixinha. Bom, gente, o gráfico das transformações adiabáticas, eles consistem em cima dos ciclos termodinâmicos que são apresentados em forma de gráfico, os quais geralmente relacionam as grandezas pressão e volume. Dessa forma, é necessário que saibamos identificar a curva relativa às transformações adiabáticas desse tipo de gráfico. Bom, para finalizarmos, é bom a gente ter em mente as fórmulas e fazer um resumo das fórmulas que vimos até aqui relacionadas à transformação adiabática. As principais fórmulas utilizadas para o estudo das transformações adiabáticas são PI/VI,
igual a PF-VF, que relaciona a pressão e o volume durante as transformações adiabáticas. Bom, essa equação pode ser alterada e reescrita em termos da pressão e temperatura, onde a gente pode ter TIVI e TF-VF. Além disso, existe uma fórmula para calcular o coeficiente de expansão adiabática, que nós apresentamos anteriormente, onde Y é igual a CP sobre CV. E para determinar a relação entre CP e CV, nós temos a seguinte e última fórmula relacionada ao tema, que é igual a R é igual a CP menos CV.